Hey, manas! Você já parou para pensar como as pessoas muitas vezes seguem as ideias dos outros sem questionar? Como o comportamento de uma única pessoa pode influenciar toda uma multidão? Pois é, neste episódio de Anas para Manas, vamos falar sobre o efeito manada e como ele afeta nossas vidas. Vamos analisar os motivos pelos quais muitas vezes seguimos ideias dos outros e como que isso pode nos levar a uma vida muito infeliz. Meu nome é Ana Luísa, eu sou educadora financeira e sou responsável pelo pilar dos sonhos e das realizações pessoais. Eu sou Ana Patrícia, sou fisioterapeuta e sou responsável pelo pilar da saúde e do equilíbrio entre o corpo e a mente. Muito bem, eu sou a Ana Ribeiro, sou facilitadora de negócios e eu sou responsável aqui no Reimana sobre o pilar de progresso e realizações profissionais. Sejam muito bem-vindas, então, todas aqui novamente. A gente está reunidas hoje para bater esse papo maravilhoso, né? Meninas e minhas manas, vamos conversar aqui com o pessoal, com as nossas manas que estão aqui nos ouvindo ou nos vendo através do YouTube também. E a gente quer conversar sobre efeito manada. Vocês já ouviram falar? Meninas, vocês já ouviram falar de efeito manada? Vocês conhecem a Ana Patrícia, que você sabe? Nossa, menino, o tempo inteiro, né? Só que, claro, com esse nome é bem. Eu escuto pouco, mas eu vejo muito na minha prática profissional. Eu escuto muito isso das minhas pacientes, mas eu escuto as consequências disso, né? Muitas vezes elas nem entendem ou nem sabem que a gente pode chamar esses acontecimentos ou essas decisões de efeito manada. Interessante. E Ana Ribeiro, no teu na tua parte também ali, você também já ouviu falar, sabe dos impactos disso, conhece? Completamente, também escuto muito de clientes. Ah, porque eu acho que eu vou fazer tal coisa no meu negócio, porque o outro está fazendo, e eu Hum. acredito que vai dar certo, né? Sem nenhum plano, sem nenhuma estratégia. Então acontece muito sim. Então, esse é o nosso tema. O pessoal deve estar meio curioso, né, inclusive vocês que estão aqui, né, que estão começando a escutar ou então até mesmo vendo esse vídeo aqui do podcast, comenta para mim, vocês já conhecem o efeito manada? Vocês já ouviram falar de alguma maneira sobre isso? Hoje nós vamos abordar então sobre esse assunto, mas eu quero saber se você já teve contato com esse termo, se já faz ideia de como que isso impacta todos os aspectos da nossa vida. Eu acho que aqui, manas, para a gente poder abrir, o pessoal também matar a curiosidade, eu vou falar um pouco especialmente da minha área, né. Eu trabalho como Isso. educadora financeira, planejadora financeira, trabalho ali, né, com dinheiro. E quer coisa que mais as pessoas pegam e seguem a ideia dos outros, já vou explicar para o pessoal aí que não sabe o que é efeito manada, que as Exatamente. pessoas fazem com isso. Gente, efeito manada com dinheiro é terrível. Acho que eu vou matar a curiosidade já, para a gente bater esse papo, né, e abrir É. aqui como que, afinal de contas, isso impacta todas as áreas da nossa vida. No caso do efeito manada, basicamente falando, ele é uma tendência comportamental que todos nós temos, ninguém está imune a isso. Todos nós, seres humanos, temos de seguir as outras pessoas ao nosso redor. E seguir é literalmente, seja através de efetivamente gestos, de comportamentos fisicamente falando, ou até mesmo comportamentos em termos de ideia, tendências que você tem a fazer escolhas a partir das pessoas que são mais próximas a você. Eu acho que para trazer para um mundo muito concreto, eu gosto de trazer alguns exemplos, né, 2 exemplos acho que muito prático, um não financeiro e um financeiro. Um não financeiro, eu acho que todo mundo aqui já vivenciou, quem mora em prédio, né, quem mora em casa não vai saber muito bem o que que é isso, mas com certeza quando já visitou um prédio comercial já vivenciou o efeito manada, quando você entra num elevador e todo mundo tem a tendência de se virar para o mesmo lado. E já repararam isso? É um negócio meio louco, mas isso é um dos exemplos de efeito manada, que é coisa tão pequenininha, tão boba. Todo mundo entra no elevador, e aí se tem uma pessoa virada de costas e todas estão de frente, qual é a tendência dessa pessoa que chegou? Ela vira também. Isso é natural. Inclusive, já até te falo, não só no elevador. Já passou e teve alguém apontando para cima e você olhando para cima e todo mundo passou olhando? Isso é efeito manada. Tendência de que você não consegue ignorar aquilo, você precisa, você não consegue ser diferente daquilo naquele momento, que aquilo te chama a atenção, tua cabeça fica concentrada naquilo. Então um exemplo não financeiro bobo, mas já que já faz a gente pensar, porque isso faz parte de nós, seres humanos, nós somos seres biológicos. E
Faz parte da maneira como nossa cabeça funciona. E aí agora do dinheiro, minha amiga, né, minhas amigas, minhas manas, onde que vai o efeito manada? Olha, eu poderia falar de muita coisa, eu poderia até falar de investimento, que é onde mais dói, mas eu vou deixar isso para depois. Eu vou falar nas escolhas de vida, que eu acho que é aqui que pega, sabe, ainda mais a gente falando de sonhos, realizações, saúde, né, tanta coisa bacana, é quando a gente tende a fazer escolhas para nossa vida que seguem aquilo que a família, os amigos ou os nossos círculos, até amigos ou colegas de trabalho, escolhem também. Que é um exemplo agora bem prático, por exemplo, ao comprar uma casa, a pessoa, ela simplesmente todo mundo fala que é melhor comprar uma casa que financia, compra, porque aluguel é dinheiro perdido, que você tem que financiar, que você tem que financiar, que você tem que financiar. Então você não se questiona se realmente é boa ou não, porque isso é tido como uma verdade, todo mundo repete isso, você olha para o lado, tá todo mundo correndo para fazer isso, o que que você faz? Você já se casa, normalmente quem casa é que faz isso, já se casa já para poder falar: "E aí, quando que a gente vai gerar a nossa dívida, o nosso financiamento?". Mas será que todos os casos realmente o aluguel vai jogar dinheiro fora? Mas será que efetivamente para você, naquele momento, faz sentido? Então isso é apenas uma decisão, que além de ter um impacto na sua vida, qualidade de vida, porque, enfim, tem a ver com trabalho, com deslocamento, tem a ver com muitas coisas, mas com dinheiro e durante muito tempo. Quando a gente fala em financiamento em uma casa, é um grande bem. Então, meninas, isso aqui é só um exemplo do que eu trago pequenininho, tem muitos outros, na parte de educação financeira, de como a gente seguir ideias e comportamentos dos outros pode impactar. Não sei vocês, Ana Patrícia, Ana Ribeiro, como que na área de vocês, vocês percebem isso, encaram, como que vocês enxergam isso? Eu vou jogar para vocês também deixarem para o pessoal comentar depois. Você falou, eu lembrei até de um outro exemplo que eu sempre dou para os clientes, nas aulas, né, de programa empreendedor também, que é em relação ao gatilho, né, que nós temos aí dentro do marketing, que fala justamente sobre o efeito manada. Eu vou dar um exemplo assim bem prático, que é você, né, tá seguindo ali numa avenida, quero parar numa hamburgueria. Se você olhar duas hamburguerias, uma de um lado da rua e a outra do outro, e ver que uma delas está vazia e a outra está cheia de cliente, automaticamente você vai pensar, poxa, aquela ali não é tão boa, né? Se A tá que todo tem mundo... fila é a Ah, melhor, Exatamente, né? perfeito. Isso eu escutei exatamente. muito quando eu cheguei em Curitiba, né? Ah, o curitibano gosta de fila, mas é porque é a escassez, é como, ai, eu tenho que ir para lá porque é o melhor e vai, se eu não for logo vai acabar, né? Ou que tem algo de Exatamente. errado com o outro onde as pessoas não estão. Então se está todo mundo indo para lá, você naturalmente se posiciona. Nossa, bem lembrado, Ana. Excelente exemplo. Exatamente. Daí eu fiquei, quando eu soube dessa questão ali, estudando um pouco sobre marketing, eu falei, gente, tem tudo a ver, é verdade. Porque eu seria essa pessoa, eu seria essa pessoa que ia olhar e falar, cara, isso aqui não deve ser muito bom, não. O povo tá indo aqui é porque é bom, então vamos lá. Então é um exemplo muito prático, né, de efeito manada. Mas assim, se, né, a hamburgueria que estiver ali com mais clientes for realmente a melhor, ótimo, ganhei a noite, né? Porque é muito frustrante você ir num lugar, pagar caro e ainda ser ruim o negócio. Mas vamos lá, vamos colocar essa questão de efeito manada em situações em que, na verdade, seguir a manada não é tão legal assim, né? Por quê? Porque às vezes você emocionalmente, né, ou até mesmo estruturalmente falando, né, quando eu falo de negócios, não está preparado para aquilo. Né? Não é o teu momento de seguir o que a manada está seguindo, entende? E daí começa a ter as divergências ali e as frustrações, né? Poxa, por que comigo não deu certo? Por que eu fiz o mesmo caminho e não consegui os mesmos resultados? Né? Uhum. E daí começa né, toda essa queda de emoção, de estima, que a gente vê que realmente atrapalha muito a nossa vida. Então eu acho muito importante, né, a gente ponderar bastante sobre isso, né? Dar uma pescada ali realmente no que funciona ou não funciona para você, antes de seguir essa manada e talvez, né, quebrar a cara ali no meio do caminho. Eu vejo que esse é um dos grandes pontos assim voltados para negócio.
Mas eu vou deixar a Ana Patrícia falar um pouquinho sobre o dela, porque a gente tem chão ainda para falar sobre Nossa, isso. Ih, se tem, né? é muita coisa. E é impressionante Aham. como está linkado uma coisa com a outra, né? Porque tá, as pessoas podem estar se perguntando aí, mas o que é que tem a ver o efeito manada com a saúde, né? Gente, tudo que vocês estavam falando aí, minhas manas, Anas, e eu vou sempre vem um paciente ou outro na minha cabeça para me lembrar a situação de cada um. E no final das contas, acaba que é a mesma história, a história se repete, né? E eu não estou me excluindo, não. E quantas vezes a gente não já seguiu a manada e a gente disse, nossa, se eu tivesse feito como eu achava que era, eu não teria me dado mal, né? Eu estou falando, obviamente, das que não deram certo. Às vezes dá certo, né? Às vezes, só que na minha prática clínica eu vejo muitas mulheres, não só mulheres, né? Eu atendo homens também, homens e mulheres que eles nem naquele momento nem estão percebendo, mas eles estão com um nível de estresse muito elevado, de ansiedade, o tanto de pessoas que vêm em consultório com ansiedade, com problemas para dormir, ou com insônia, ou com aquele sono interrompido, ou aquele sono não reparador, que você vai dormir e acorda no outro dia cansadíssimo ainda e não param para analisar as escolhas que eles fizeram, né? E o que é que elas estão gerando. Então, eu vejo pessoas que estão estressadas com excesso de trabalho, por exemplo, pessoas que decidiram sair daquele emprego ou abrir um novo negócio e provavelmente, né, não estavam ainda naquele momento preparados para isso e estão num nível de estresse altíssimo, que chegam correndo, ai, desculpe o atraso, eu fiquei preso no trabalho, ou eu tive que ir correndo buscar as crianças, ou hoje era o pai que tinha que ficar com a criança e não ficou. Enfim, gente, N coisas, mas todas elas, no final das contas, onde é que eu vejo na minha prática clínica? Dor. No final das contas, é dor física. Muitas vezes, na verdade, a maioria das dores eu arrisco dizer que pelo menos, no mínimo 90%, não é por uma lesão mesmo, não é por um trauma. Quando eu digo lesão, não é a dor que vem ali, a causa não é um trauma. A maioria das vezes, ou são questões posturais, mas muitas vezes de tensão e psicossomático. Então, se você não para analisar o que é que está te gerando tensão e como o teu corpo está respondendo ao que você está fazendo no teu dia a dia, aí eu digo até para os meus pacientes, eu digo, se você não para analisar o teu corpo, o teu dia a dia, como é teu trabalho, quantas horas você trabalha, qual a postura que você trabalha, você faz respirações profundas quando você está trabalhando, ou no teu dia a dia, né? Às vezes o paciente está lá no meio de uma sessão de RPG e a gente trabalha muita respiração, e quando está terminando, ele e enche mesmo os pulmões. Eu digo, eita, você lembra a última vez que você fez isso? No seu dia a dia, você faz uma respiração profunda e a pessoa nem sabe dizer isso, né? Então, qual é o reflexo disso para mim, na minha prática clínica? Dor. Dor física, dor muscular, dores de cabeça, problemas para dormir, estresse no máximo. Então, quando é que eu vejo que... Óbvio, às vezes são decisões que a gente tomou e está ali, você tem que levar adiante, né? Tem que assumir, mas você também tem que ter um tempo para você analisar quais os efeitos que isso está gerando em você, né? Não só na tua parte, que vocês vão entrar aí, da parte financeira e tal, mas no teu físico, nos teus momentos em casa, nos teus momentos com família, e isso tudo afeta a parte física, a saúde física e a saúde mental também. Então, isso está muito associado. E é interessante como eu acho que muita gente não para analisar como as nossas escolhas podem gerar essas dores, né? Então eu tento trazer isso muito na minha prática com os meus pacientes para que eles consigam pelo menos entender de onde vem isso, de onde vem esse excesso de estresse. Excesso de trabalho, está todo mundo assim. Será? E será que só tem essa opção? Eu não tenho escolha? Eu acho que Exato. tem, né? O que é que vocês Sempre tem acham? escolha.
Sempre tem escolha, e eu acho que essa é uma questão que eu acho que quando a gente fala de efeito manada, a gente tem que sempre levar em consideração. Sempre há escolha. E quando a gente fala dessa coisa de seguir os outros, de seguir tendências, e isso é natural, né, a palavra própria tendência, quando você pensa em tendências de moda, tendências nas redes sociais, tendência nada mais é do que isso, né, todo mundo num fluxo só, todo mundo seguindo, repetindo padrões, né, repetição de padrões, né, que coisas que acontecem, as pessoas replicam, uma pessoa faz, a outra faz igual, e sempre tem escolha. E óbvio, né, você ir contra isso não é fácil, porque para você ir contra essa tendência, porque é como eu falo, é uma tendência que você tem que lutar contra isso. Tá todo mundo indo para lá. Se você tem consciência de que aquilo não é o que você quer, você dizer não e ir para o outro lado, isso daqui é uma ruptura muito forte que você precisa se reconhecer para entender. Mas antes de tudo, você tem que entender se você está seguindo esse efeito. Se questionar, se perguntar se as escolhas que você tem feito, seja na tua vida profissional, na sua vida financeira, seja em termos até de realizações, né, de projetos. E aí a gente fala de tudo, a gente fala de escolhas de falando de profissão, casamento. Quantas coisas a gente não tem que muitas vezes as pessoas ficam perguntando, pressionando e querendo que você dê o próximo passo como ela deu. Então você tem que se perguntar: "Será que realmente o eu agora, o que eu realizei desse momento em que eu tô aqui e o que veio antes, o que eu tô aqui, eu realizei exatamente o que eu queria? Ou eu só tô replicando coisas que queriam para mim, que os outros estavam me forçando?" E eu digo que o dinheiro ele reflete as finanças, né, assim como a saúde, é um reflexo disso, né, você não é o reflexo de escolhas ou de achar que não há escolha. Eu falei do financiamento, é uma, que as pessoas entendem que elas não têm outra escolha, e existe escolha. Sempre tem outros caminhos. E sempre ela envolve você entender você primeiro. Em que momento eu estou? Será que esse meu momento da vida pede isso? Porque as pessoas vão pressionar, as pessoas vão te criticar muitas vezes. Seja Sim. porque você está fazendo um financiamento, se você já fez o estudo, seja porque você não está fazendo financiamento. Brincando aqui com a escolha da casa própria, que é algo muito sentimental e forte para uma pessoa, E mas que é uma escolha que aquilo, vai para a vida, né? desculpa te interromper, Claro, mas assim, até, você falou de redes sociais e tudo, nessas tendências, e até a escolha do estilo de vida, né, que totalmente. como afeta, né, você que trabalha com essas finanças aí, é pessoa física, né, as finanças de casa, realização de sonhos, como afeta na vida de uma pessoa você viver num estilo de vida que não condiz com as tuas receitas, né? E a mesma coisa Ana Ribeiro, quantas pessoas, a gente estava falando sobre isso, né, a pandemia, muita gente abriu negócio e tal, sem estar preparado, sem ter essa estrutura para fazer isso. Não, a gente não está dizendo para as pessoas irem contra, remar contra a maré, a gente só está dizendo para você analisar se aquilo é bom para você ou não, né? Mas eu interrompi você, Lu, mas Ah, só para imagina. você comentar um pouco sobre isso, a questão das escolhas de estilo de vida também que afeta essa parte financeira, né? Ah, com certeza, eu acho que isso dialoga também bastante com a Ana Ribeiro, né, com a parte dela, porque isso a gente acha que não tem escolha e tem, porque todo mundo segue. Quando você está em um círculo social, você se sente pressionado a seguir aquilo que as pessoas fazem. Exemplo, saídas. E você fica sem graça muitas vezes em dizer que você não quer sair ou que você não pode naquele momento dizer o não, né, significa de: "Ah, não, mas depois você vê como você paga. Ah, não, mas passa o cartão. Ah, não", e a pessoa ela vai dizendo sim, né. "Ah, mas você não tem um carro novo? Ah, mas você não vai se vestir não sei o quê", e você começa a se sentir fora daquilo, então você vai dizendo sim, 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 para um monte de coisa e você, no final das contas, às vezes fala: "Caramba, por que que eu estou dizendo isso? Eu queria era mesmo estar economizando dinheiro para uma viagem". Porque vai chegar um momento em que as pessoas vão viajar e vão falar: "Vamos?" Aí você fala: "Sim", só que aí você não tem o dinheiro guardado. E aí você se enrola. Ou então você está juntando dinheiro para comprar a tua casa, ou então você está juntando dinheiro para poder fazer um intercâmbio, e aí você está dizendo sim, seguindo. E isso é venenoso, porque é viver que eu digo de
Nossa, até esqueci o termo, é como se fosse você ostentar algo que você não é verdadeiro de essência. E eu acho que nessa parte especialmente de quem empreende ou dos negócios ou de quem quer realizar, isso eu acho que vai muito pro lado também do tempo também, a pessoa às vezes não consegue dizer não, aí dizendo sim para tudo, né. Vou deixar a Ana Ribeiro falar um pouquinho sobre isso também. No meio de negócios, né? É bem comum, até porque todo mundo, né, que enxerga um empreendedor já imagina que, nossa, você tem uma empresa, você tem um estilo de vida Uau! luxuoso, Esse é um uau, você tem empresário, dinheiro. né? Exatamente. Já tem, né? Esse rótulo vem junto com a palavra empreendedor, empreendedora, né? Então já vem, opa, você empreende, você é dono do seu próprio negócio, você já está num nível muito maior do que a grande maioria. E assim, por diversas vezes, sim, né? Por diversas vezes, não. Por quê? Porque a pessoa está começando, porque a pessoa está realmente tendo, né, planos ali de expansão, onde não permite que ela leve esse rótulo como verdade absoluta, né? E realmente viva esse tipo de vida. Não, eu tô me preparando para viver isso, para viver essa vida abundante, próspera e tudo mais. Mas eu tô no caminho de construir isso, ainda não vivo, né? E por diversas vezes a gente vê as pessoas aí seguindo, né, esse efeito manada e não esperando chegar a esse momento, né? O momento em que realmente você consegue viver tudo isso. Eu tenho um case de uma colega minha que ela empreende há quase 10 anos já. E esse ano ela foi para fora do Brasil, ficou 30 dias lá, ela e o marido, os dois, sabe, vivendo super bem. Ela postou todos os dias no store. Eu falei, cara, que orgulho ver você vivendo a vida que você construiu durante todos esses anos, sabe? Mas construiu, né? Não começou a empreender ontem e hoje, ó, tô aqui, luxando, Tá ostentando ostentando. uma coisa que não pode, né, só para manter Exato. uma imagem que as pessoas acreditam que você seja. Exatamente. Então, assim, como eu sou muito próxima dela, eu sei exatamente qual é o patamar de vida que ela tá hoje. E sei que ela tem condições de viver essa vida, sabe? Agora, eu sou cria, né, de contabilidade, trabalhei muitos anos dentro de contabilidade. E como nós que somos de contabilidade sabemos da vida financeira, principalmente de impostos ali do cliente, a gente ficava assim horrorizada de ver o cliente devendo horrores de imposto, juro assim, horrores, 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 coisas assim de 200 mil de imposto, 300 mil, 1 milhão, Nossa. e luxando completamente, sabe? Levando uma vida assim como se nada estivesse acontecendo, sabe? Então eu acho que é bem crítico assim esse ponto da pessoa estar vivendo uma vida totalmente ilusória que não condiz com a sua própria realidade para poder passar uma imagem para os outros, entende? Porque Poxa, dizem que você tem que seguir isso. Aliás, eu tenho que exato. falar uma coisa, Ana Patrícia, não sei se você concorda, a Ana Ribeiro, eu acho que ela pode falar muito sobre efeito manada, sabe aonde? Não sei se você vai Hum. concordar, Ana Patrícia. Você é mãe, né? Ana Ribeiro é mãe. E Isso. efeito manada, quando a pessoa, a mãe tem filho, a mulher tem filho, né? Que você acha disso, assim, quando aqui todo mundo quer falar: "E aí, veio o primeiro, veio o segundo", que você vamos levar para o lado agora pessoal um pouquinho, porque eu acho que a Ana Ribeiro pode falar e depois a Ana Patrícia também um pouco a consequência disso. Né, e não só as cobranças de ter, mas de: "Ai, qual é a escola que ele está? Qual é a escola que você vai colocar? Se ele está Aham. fazendo natação, se ele está fazendo judô, se ele está fazendo", né, e essas cobranças depois que nasce. Vai, Ana Ribeiro, conta Gente, aí, porque não, e vem, Tem vem pano. demais, assim, vem demais. Principalmente assim, eu sou mãe solteira, né? Então, parece que por ter essa condição de ser mãe solteira, as pessoas elas se acham mais ainda, né, no no direito de lugar opinar, e no direito de pera, eu vou te ajudar a dar um rumo na tua vida dessas crianças. Pera, você precisa de ajuda. Então eu vou dar uns palpites aqui para te ajudar. Então é bem complicado, sabe? Porque daí acaba realmente. Assim, eu sou uma mãe, eu tenho um estilo, né, de criação com os meus filhos, de deixar eles decidirem o que eles querem fazer. Então, jamais na vida eu vou chegar pro meu filho e vou falar: eu quero que você seja jogador de futebol e eu vou te colocar para jogar futebol. E tudo na vida vai ser futebol, você não vai assistir mais nada a não ser futebol. Eu jamais farei isso, entende? Então, eu deixo ele decidir o que você quer fazer, sabe? E quando ele tá confuso, eu fico: pense bem, olhe bem, no que você vai sentir
melhor. Você lembra que você já fez isso? E aí, como é que ficou? Então, opa, não sei se deu para escutar aí, mas Ah, deixa as crianças é assim, é vida real aqui. aí, falando neles. Então, eu não sou esse tipo de mãe que vai impor as coisas, sabe? Então, vamos lá, faz o que você se sentir melhor aí. Não quero que você cresça frustrado também, porque eu fui lá e fiz uma imposição de alguma coisa que não era a tua praia, não era o teu estilo, né? O que você gosta realmente. E eu vejo muitas pessoas vindo dar esses tipos de palpite de opa, começou pelo nome, né? Começou pelo nome. Ah, é, né. O, no- o nome do meu filho é Derek. Uma das coisas que eu ouvi muito na minha família e de pessoas próximas, nossa, mas você tem que pôr um nome mais de médico. Nome de médico, tipo Nossa! Marcos, Arthur, essas coisas. Eu não, gente. deixa ser Derek. Poxa, e se o menino for médico, se o menino for. Vocês nem sabem o que o menino vai ser. Então é muito doido. É doido, assim. Mas tem gente que vai por essa linha dos palpites. Tem gente que, opa, não, será? Será que eu tô fazendo certo mesmo? Poxa, será que eu não devia estar fazendo o menino jogar bola mesmo? Caramba! Né? É. E se eu tô atrapalhando o futuro dele? Né? A pessoa acha que ela tá atrapalhando porque ela não tá decidindo pela criança. Mas Então eu eu acho acho bem engraçado, eu acho interessante. que quem é mãe deve pegar muito isso, porque assim, quando, eu casei com o Matheus, a gente juntou, o pessoal falava: "E aí, quando vem o filho?" Aí eu falava: "Não vem". "Como assim?" Aí começa o Não questionamento do vai. por que não, você está indo contra. Porque eu sempre Aham. tive muito na minha cabeça, e Matheus muito bem conversado, de que a gente não queria ter filho, se a gente mudasse de ideia no meio do processo, tudo bem. Mas eu acho que pra quem tem filho, né, você vai lá e tem um filho. Te Sim. perguntavam muito, Ana: "E quando veio o segundo?" E quando veio o segundo perguntaram Ah, na hora: "Agora fechou, né, não veio o terceiro?" Olha como isso é tão na comum verdade, e acontece. na verdade é assim, como eu acredito que o segundo, o questionamento do segundo vem muito para quem já tem um relacionamento consolidado, então você já tem um, opa, mais um aí, pô, É. vai Aí deixar a dizem: criança "Quem tem um não tem sozinha. nenhum", né, "Quem tem um não tem É nenhum". um casal. Exatamente. Mas assim, eu tenho 2 filhos, né? E são de 2 relacionamentos diferentes. Então, quando eu tive o meu primeiro, e daí o relacionamento já não deu certo, na verdade as pessoas chegavam pra mim e falavam: "Você não é doido de ter mais um, né?" Tipo, Olha isso, a decisão pra é não dar tua, certo, isso para não dar tudo. certo com o segundo, e não deu, né? Pra não dar certo com o segundo, você fica com outro aí sozinha. Então, poxa, as pessoas querem decidir muito a nossa vida, né? E daí eu fico pensando muito assim, agora levando para um lado mais de existência mesmo. Poxa, eu não sei por quanto tempo eu vou existir nessa vida. Aí eu vou viver uma vida pautada pelas escolhas e pelos palpites dos outros e não pelas minhas, entende? Então, eu acho muito. E não vou dizer que lá, né? Imagina, quando eu tive meu primeiro filho, eu engravidei com 19 anos, 20 anos. Não vou dizer que naquele momento eu não fiquei, poxa, será que eu realmente tô certa? Poxa, será que, sabe? Já Uhum. sendo assim, desde criança, aquela pessoa que era mais, eu vou fazer o que eu quero. Mas quando as pessoas vieram muito na minha cabeça, eu falei, poxa, será mesmo? Sabe? A gente se Começa a coloca em duvidar xeque. de si, É, né. é. Então, eu acho muito importante, assim, colocar uma visão em cima disso e, poxa, será que eu vou deixar a minha vida ser levada pelos outros? Ou eu vou levar a minha vida da forma como eu realmente quero, sabe? Perfeito. E Aham. isso me lembrou, Ana Patrícia, agora é para você. Eu acho que o teu caso, você falou no nosso primeiro podcast, contou muito a tua história, de que você meio que tentou ali sair um pouquinho do padrão, né, acho que todas nós um pouquinho saímos do padrão do que às vezes colocam pra gente, que isso é importante, mas eu acho que quando você opta por sair do país, você fazer algo que o teu coração estava pedindo muito, foi um pouco ir lutar contra um efeito manada de: "Mas vai sair para quê?". Não sei se você quer desenvolver um pouco sobre isso, sobre o Totalmente, impacto Lu. profissional, né, e nos Sim. estudos. Sim, é interessante porque o nosso podcast anterior, que foi o nosso primeiro, a gente falou muito sobre escolhas, né? E tem muita relação, assim. Isso que a Ana Ribeiro falou, a gente tem medo, a gente de tanto ouvir, às vezes a gente vai na certeza, não, eu quero fazer isso e tal. Quando está você e você mesmo, você está super, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida e acabou, sem dúvida alguma. Aí você vai compartilhar, né? Eu não sei por quê, a gente vai compartilhar.
E o que que acontece? A gente começa a ouvir de todo lado um monte de coisa e vem os medos. E aí você começa a se questionar se aquela certeza que você tinha realmente ainda... Ela começa a deixar de ser uma certeza, ela começa a se desfazer, né? E aí você tem que... Aí é onde você tem que realmente respirar e dizer, calma, o que é que eu quero de fato? Por que que agora eu já estou insegura com essa decisão, com essa escolha? O que é que está me fazendo duvidar? Tem algo realmente... Não, não estou dizendo que a gente não vai escutar as opiniões, né? Mas eu acho que a gente tem que filtrar e pesar. E para mim foi assim, até hoje, antes de fazer uma escolha, às vezes a gente sempre conversa com alguém que a gente confia para ouvir o que é que você acha, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso. Quando alguém vem e fala, ai, não faz, eu quero saber o porquê. Por que você acha que não vai dar certo? Mas por que isso, isso e isso? E aí eu vou tentar analisar o que aquela pessoa está me dizendo para ver se realmente, para mim, aquilo faz sentido ou não, né? Então, e eu vejo muito isso, foi assim na minha vida, né? Na minha profissão, na minha escolha de morar fora. Fui com medo, é claro que eu fui com medo, né? Sem falar o idioma, sem conhecer ninguém, fazer um mestrado num idioma que eu não domino. Então, foi, foi difícil, mas ao mesmo tempo eu tinha tanta certeza do que eu queria aquilo, que o medo ficou pequeno quando eu comparei com a felicidade, com a satisfação, com a conquista. Para mim aquilo era uma conquista, né? Então, e eu vejo muito isso em tudo hoje, né? Isso a gente falou essa questão de filhos. Eu vejo isso na minha prática, né? Algumas pacientes comentam e eu vejo muito em algumas pacientes, principalmente mulheres, o dizer não, a dificuldade que é dizer não, né? Lu, você estava falando sobre o sim, a gente diz sim para tudo. Isso dentro de um relacionamento, dentro do casamento, principalmente, que elas comentam muito, então elas se sobrecarregam porque elas fazem tudo, né? Muitas vezes elas próprias se colocam essa obrigação. Muitas vezes, eu até atendi uma paciente essa semana que estava falando sobre isso. Eu digo, mas o teu marido te cobra isso? Ela, não. Eu digo, então vamos parar para analisar quem é que cobra. É você ou ele? Por que que você está se sentindo dessa forma? Né? Um E rótulo que às vezes foi autoimposto, que foi de fora em algum momento totalmente, ser a esposa perfeita, fazer sempre isso, ou que veio da família exato, de criação e que a pessoa leva para si, leva para sem si. necessariamente É. precisar, né. Sabe, você não pode passar na frente de uma pia e ver uma louça suja que você tem que lavar. Ah, eu não consigo ver a louça suja. Já pedi para o meu marido lavar e ele não lava, ele sempre deixa para depois. Se eu não for lavar, ele não vai lavar, ele vai deixar para amanhã. E qual é o problema de deixar para amanhã? São essas Exato. questões. Porque eu não gosto. Ok, você não gosta, mas você tem o seu tempo e ele tem o dele. Se toda vez que você quiser que ele faça alguma coisa tem que ser no seu tempo, você vai viver estressada. Né? Isso é um exemplo pequeno de convivência, isso eu estou falando de marido, mas às vezes é irmão, quando a gente mora com os pais, enfim. A gente tem que saber separar se quem é que está cobrando, quem é que está colocando essa cobrança ou essa imposição. Sou eu ou é o outro? Eu estou jogando no outro a imposição que eu estou fazendo para mim mesma, né? E aí eu escuto muito quando elas dizem o não é muito libertador. O saber dizer não Totalmente. totalmente, é muito libertador. E para isso, para você saber dizer não, você tem que saber o que você quer e o que você não quer. Então, toda experiência é bem-vinda, positiva ou negativa. E a gente não está livre de erro. A gente não está livre de, eu fiz uma escolha, não deu certo. Tá tudo bem, o que é que eu vou Tá fazer com tudo esse não bem. dar certo? Mas Né? foi a sua escolha, não foi a escolha do outro, porque imagina a frustração de você fazer a escolha do outro e isso não dá certo. Então você vai sempre se arrepender de: "Puxa, e se eu não tivesse feito o que eu queria?". Mas quando é você que escolheu, é a minha escolha. Mas sabe, ó, outra visão disso daí, como não fui eu que escolhi, a culpa não é minha. É, você projeta, joga, Então, delega pra lá, né. essa é a questão. Porque tem gente que eu sou desse perfil, eu digo, ok, eu tomei a decisão, a escolha foi minha. Se deu errado,
eu vou assumir as consequências porque eu escolhi. Tá tudo bem, eu escolhi, agora eu sei que não dá boa, então eu não vou fazer mais. Mas quando é o outro. E tem gente que fala assim: ah, eu fiz isso aqui, deu errado, mas eu só fiz porque Fulano disse que era melhor. E aí você se exime da culpa, só que Uhum, isso também tira de você o aprendizado. Porque com você está certeza. colocando a culpa no outro de uma decisão que, no final das contas, a decisão quem tomou foi você. Influenciado ou não por outra pessoa, mas você se deixou influenciar. Então, quando a gente entre aspas, é a zona de conforto, que para mim é uma zona desconfortável, você Uhum. não assumir responsabilidade de nenhuma escolha tua, né? Então a vida vai passando, aí veio o que a Ana Ribeiro falou, tá, mas eu vou passar por essa vida sem tomar uma decisão que eu quero, só seguindo a dos outros? Ah, olha, isso é doído. Sabe que eu estava lembrando aqui uma história que é legal, acho que conecta muito com isso. Quando eu fiz a minha escolha de curso na graduação, que é, para quem não sabe, né, não assistiu o podcast passado, eu sou museóloga de formação. Então, não é uma coisa muito simples e eu escolhi desde muito cedo essa minha primeira formação, porque eu sempre fui muito fissurada em arte, em museu, eu era louca do museu, quando eu era criança, sério, se me levasse no zoológico e não passasse no museu, eu chorava. Eu me lembro que eu fiz um dos únicos cliques que eu lembro do que eu dei foi porque passaram do lado do museu, né, lá no Rio de Janeiro, o Museu Nacional, para quem não conhece, tinha o zoológico e o museu, e eu sabia que era perto, mas a criança não tem noção. E aí passaram na lateral do museu, eu olhei e falei: "Ali é o museu?" "É." Falei: "Vamos entrar?" "Não." Comecei a dar um chilique. "Mas Como você foi no assim? zoológico?" "Eu não queria ir no zoológico." Então só para vocês terem uma noção de que desde muito nova eu era apaixonada por museu, especificamente o Museu Nacional, e então eu não sabia que existia essa profissão. Eu falava que eu ia trabalhar no museu, que eu ia ser arqueóloga, historiadora, né, a gente fica com aquele imaginário. E quando Aham. eu fui crescendo, a gente vai vendo as profissões aquele momento de escolher a profissão que todo mundo fica te cutucando, aliás, quem é adolescente, jovem, passa por isso sim na hora de escolha de carreira, porque você está num momento que é indeciso, que você pode mudar sim de opinião, não é uma decisão que você precisa levar para a sua vida, mas é um momento em que você tem que fazer uma escolha que sim, tem um impacto no que vem depois. Então, quando eu fui estudar as carreiras ali já pro acho que era a 7ª, 8ª série, né, agora eu acho que é 9º ano, por aí, já mudaram as coisas, né, revelando a Tá idade. entregando a idade, hein? Entregando Aham. a idade, não faço as contas. E aí, eu cheguei e descobri eu cismava que eu queria arqueologia, porque arqueologia, museu, eu queria trabalhar lá. E aí veio, na época, o meu padrasto e falou assim: "Olha, eu estou fazendo faculdade, num lugar em que tem um curso chamado museologia", porque minha mãe começou a ficar preocupada, porque o curso de arqueologia, na época, não existia em muitos lugares, né, e no Rio de Janeiro também não tinha, tinha uma faculdade que tinha fechado o curso. E aí ela começou a ficar preocupada comigo, né, de caramba, o que que essa garota vai fazer quando ela descobrir que não dá pra fazer arqueologia. E aí era uma universidade pública federal, eu falei: "Opa, que negócio legal, quer dizer que eu posso trabalhar em qualquer museu e não só naquele museu?" Então os olhinhos, ó, plim, brilharam, você vê, né, eu estava ali no 9º ano, né, 8º ano. E aí eu fui ver o que que tinha, meu padrasto que estudava lá trouxe pra mim a grade horária, eu fiquei encantada, história da arte, arqueologia, e eu decidi, eu vou fazer museologia. Então eu entrei no ensino médio sabendo que eu ia fazer museologia. Óbvio que eu tive dúvida no meio do caminho, pensei em fazer biologia, pensei em mudar para não sei o quê, mas cheguei a tentar outros vestibulares para letras, português e literatura, mas o meu coração gritava museologia. Falava: "Não, e tanto é que quando eu fiz o vestibular, para vocês terem uma noção, só tinha uma universidade, né, que tinha museologia, eu não passei para nenhuma outra. E a que tinha museologia era a última a sair o resultado, eu já tinha desistido. Falei: "Cara, já tinha desistido", eu falei: "Acho que eu não passei, não é legal", e eu já estava montando o cronograma de estudos para uma só, falei: "Não, vou tentar uma só, eu vou tentar museologia". E aí quando saiu o resultado que eu saí para museologia. E eu lembro que o meu pai, pai te amo, se você estiver ouvindo isso ou vendo, pai te amo. Mas o meu pai me perguntou, né, foi um pouco antes de eu fazer vestibular, quando eu estava me inscrevendo: "Qual curso você vai fazer?" Aí eu falei assim: "Museologia", e ele virou para mim, talvez ele nem lembre disso, ele falou assim: "Mas isso não é faculdade de desempregado?" E ele depois, quando eu estava na aeronáutica, quando eu passei no meu primeiro concurso, ele virou assim: "Eu paguei a minha língua", ele não lembra como ele falou, mas ele lembrava que ele tinha criticado. Ele falou assim: "Eu paguei a minha língua, eu achava que você ia fazer a faculdade e você ia ficar desempregada, e você nunca ficou desempregada".
E efetivamente, porque eu lutei muito, eu sabia o que eu queria. Eu sabia para onde eu estava indo. O período em que eu fiquei sem trabalho eram períodos curtos, porque eu consegui uma bolsa, eu fazia ali, eu vendia um sanduíche, eu fazia alguma coisa, mas eu já me recolocava no mercado. E o meu caminho era fazer concurso na época, porque era isso que na época eu queria, servidor público, e acabou. Então, imagina se eu tivesse seguido o caminho que tinham desenhado para mim. Vai fazer engenharia, vai fazer arquitetura, vai fazer gente, não, e meu pai ele queria muito que eu tivesse feito o curso técnico. Ele falou: "Você quer fazer o ensino médio técnico em eletrônica?", porque tinha desconto no trabalho dele. Eu falei: "Deus o livre fazer isso". Então eu fui muito incisiva, porque eu sabia o que eu queria. E a gente tem Muito que saber o bom. que a gente quer. Sim. E se a gente errar porque é o que a gente quis. A gente: "Ok, errei, não era isso, ok, mudei". Mas você ter essa escolha é muito importante. Então acho que a gente podia falar, meninas, um pouco sobre esse processo de escolha. Eu acho que pra gente poder encaminhar, né, que eu acho que você conhece, você mesmo, você sabe o que você quer. Eu acho que isso é importante, né, eu acho que vou deixar vocês falarem um pouquinho sobre isso. Olha, no empreendedorismo, uma das coisas que eu falo muito é que a gente precisa. Eu vejo muito, né? Que tem muita gente que empreende. Ai, porque hamburgueria é o que tá dando certo, eu vou empreender com hamburgueria. Ai, né? Estética é o que tá dando certo, eu vou pro lado da estética. Mas é o que realmente brilha teus olhos? É o que realmente o teu coração assim se sente bem de estar atuando com aquilo? Ou não? Porque não raro eu escuto de muitos empreendedores de que eu já tive isso, eu já abri aquilo outro e não, sabe, não gostava, não me sentia bem. Falta algo, Levantava, né. falta. Acordo cedo para ir pro lugar e sabe quando você sabe que não é aquilo, não faz sentido. Então eu vejo assim que falando agora de propósitos de vida também, né? Eu busco muito hoje em dia, não que, né, tudo que eu tenha feito na minha vida não tenha me moldado porque eu sou hoje, com Uhum. certeza, mas uma das coisas assim que eu ficava muito, muito, muito chateada na minha vida era de ter que trabalhar muito, ver minhas crianças muito pouco, né, não ter tempo para ficar com eles. Eu falei, cara, o que que tá sendo minha vida? Minha vida tá sendo trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter a escolha de ficar com os meus filhos, entende? E daí, quando eu precisava fazer alguma coisa com eles, levar no médico, ir em reunião de escola, era gente no celular, Ana, 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 e me acionando, e sabe? Falei, gente, não é a vida que eu quero. Eu quero tomar as rédeas, né, do meu lado profissional, para que ele possa se moldar a vida que eu quero levar, entende? E foi o que me fez literalmente girar a chave. Então, quando eu comecei a empreender sozinha mesmo, né, fora de sociedade, né, fora de tudo aquilo que eu tinha que, querendo ou não, viver uma vida que as pessoas, na verdade, estavam escolhendo para mim, mudou completamente, sabe? Mudou completamente. E hoje eu consigo ter uma relação muito mais próxima com os meus filhos, onde eu consigo, né, às vezes eu tô aqui, né, enfim, trabalhando, chamo um deles, senta aí, vamos conversar. E eles ficam ali, a gente, né, trocando uma ideia, e eu trabalhando ao mesmo tempo. Eu falei, gente, quando que eu ia poder fazer isso? Há anos Não deve atrás. ser fácil, porque você, especialmente como mãe solteira, falou: "Mas como assim você acha que comentou até no primeiro podcast de como assim você não vai ter um emprego fixo para poder, né, Exato. como que você vai criar suas crianças? Você tem que ter, como assim não? Tem que ter uma segurança, Tem que uma ter". certa segurança. Não, então eu vejo que hoje o que eu faço literalmente me brilha os olhos, me preenche o coração. Eu não tô só, né, levando minha vida pro lado profissional. Eu tô conseguindo conciliar com o meu lado pessoal, com todas as coisas que eu acredito que a gente veio fazer aqui nessa terra, nessa existência. Consigo trabalhar para minha evolução, não tô só ali bitolada em é isso, é isso, é isso, e deixa eu satisfazer aí o que os outros esperam de mim, deixa eu entregar o que os outros têm de expectativa. Não, são as minhas expectativas, sabe? E quando eu me libertei disso, de querer entregar para as expectativas dos outros, a minha vida fluiu de uma forma assim que eu não imaginava, sabe? Então é muito legal assim quando a gente sai desse patamar de eu não vou ficar seguindo o que todo mundo quer que eu siga, né? O que todo mundo tá seguindo. Peraí, deixa eu Uhum. entender quem eu sou, o que eu quero, o que me faz bem.
Me faz bem trabalhar o dia inteiro, né? Passar do horário, ficar lá, tal, resolvi um monte de coisa. No final do dia, a pessoa que tá ali comigo, né? Os colegas de trabalho, o chefe, todo mundo. Nossa, parabéns, muito bem e tal. Mas aí a hora que eu vou buscar as crianças, poxa, já tá na hora de tomar banho, comer e dormir. É Uhum. isso. Entende? Aí você bota na balança. O que pesa mais? Sabe? Então foi isso que eu pesei e virei a chave. Literalmente. E sou, assim, agradecida a mim por isso. Porque, É porque, maravilhoso, né, porque exato. a gente tem que se conhecer, gente. Eu acho que e a gente não vai falar muito, entrar muito, porque a gente vai É, conversar muito, tem muito sobre podcast isso. sobre isso, mas eu Aham. acho que é isso, né, Ana Patrícia, que você estava falando sobre conhecer e saber o que você quer, o que te É. faz bem, Nossa, o e que você quer. assim, trazendo para a parte, né, da saúde, assim, essa questão de tendências, de modismo, né, o que as pessoas vêm fazendo com o corpo delas, até as escolhas de atividade física, eles, né, eu não vou nem falar para depois não me criticarem, mas os modismos, o que é que está de moda hoje? Então sai todo mundo fazendo a mesma coisa, sem saber se aquele exercício, se aquele esporte, para você, se você gosta ou não, se para o teu corpo aquilo é legal ou não. Sim. Então abrem locais e opções e você sai e nem conhece, não sabe se realmente é bom para você aquilo. Isso eu estou falando de um adulto que faz as suas escolhas e ele acaba. Um exemplo básico, né? Quando você vai na academia malhar, você vê muito homem fazendo isso. Vai na academia, o cara tá lá pegando o peso dele, aí ele olha de ladinho assim e, opa, esse cara tá pegando tudo isso. Aí ele vai lá e faz o quê? Aham. E aumenta o peso dele, obviamente, porque se o outro Uhum. faz, ele também faz, né? Então ele já enche o peito e manda ver. E é claro que ele compensa todo o corpo para conseguir levantar aquele peso que ele colocou, mas ele não pode fazer feio. E aí depois chega lá para mim, cheio de dor, e se lesionou fazendo exercício, né? Parece uma bobagem, mas isso é tão comum, de você querer levantar mais peso e aí você acaba compensando o teu corpo, gerando uma alteração postural que gera lesão, que gera dor, enfim. Sabe que eu Isso, lembrei de uma coisa falando de ah, saúde, você falou? ah, Suplementação alimentar. Agora você tem, falou de tem, academia, tem muito disso também, cheguei olha, com o pessoal que tem o corpo às vezes reage, né. Ó, chega com relação à escolha da atividade física ou do esporte que ela vai fazer, com relação à alimentação, o que é que está de moda, as dietas da moda do momento, as medicações, e aí a gente entra em suplementação e medicação, né? Hoje está muito em moda essa, né, antes era usado para diabetes e agora estão usando para emagrecimento, muita gente usando, não precisa receita. Então, são coisas que inclusive, às vezes até passa na TV, né, algumas reportagens sobre isso, alertando sobre os perigos de medicação, então suplementação, medicação, procedimentos estéticos, né, para tentar entrar naquele padrão que as redes sociais te colocam. Então, tem uma gama de opções hoje, né? E aí o que a Ana Ribeiro falou, né? Ah, isso está dando certo, eu vou abrir, eu vou fazer isso. Ah, isso está dando certo, eu vou fazer esse curso. Eu vejo como profissional muitos fisioterapeutas aí que fazem o curso numa área, porque agora é a da vez, está dando dinheiro, e porque para os outros dá dinheiro e para mim não, e aí vai passando um pouquinho o modismo, já chega outra coisa, ele já vai e investe em outro curso, não conseguiu nem tirar o investimento do curso anterior. Então, entra numa bola de neve, isso gera um estresse, uma ansiedade horrorosa. E E aí tá você. sempre pensando na próxima atacada, o que tá certo, qual é a do momento, a bola da Mas vez. e sabe qual é o problema? Que a gente não faz, né? É analisar o cenário. Isso eu falo profissionalmente, eu falo pessoalmente, eu falo o seu cenário, o seu corpo. Se você não para analisar o momento atual, o que é que está acontecendo com o meu corpo, por que, que eu estou assim, o que é que está acontecendo com as minhas escolhas, por que, que eu escolhi isso. Se você não para analisar, dá uma respirada, eu não tenho tempo. Eu já ouvi gente dizendo que não tem tempo para fazer. Hoje eu não fiz xixi porque eu não tive tempo. Como Gente, assim, gente? é muito absurdo? Mas eu já ouvi. Eu já ouvi, e não foi uma vez só. É tão absurdo isso que parece que é mentira. Mas tem. E aí o que leva você.
E o problema é que as pessoas falam e elas não acham um absurdo falar isso, né? Então, cara, até onde tuas escolhas estão te levando? Analisa o teu cenário, vê se as escolhas que você está fazendo realmente são boas para você ou não. Né? A curto prazo, a longo prazo, se não está dando certo, muda de estratégia, mas você tem que parar para analisar. Né? E isso repercute muito. Aí, por que entra a saúde física, né? A parte física. Se eu não faço xixi, eu não estou bebendo água. Se eu não bebo água, o que está acontecendo com os meus rins? Como o meu corpo está eliminando todas as toxinas que eu estou produzindo e que eu estou ingerindo? Eu não vou dormir direito, se eu não faço Nossa. atividade física. É uma bola de neve, é um ciclo vicioso. E se você não para, se você não dá um freio nisso, quem vai te dar o freio é a doença. Então, Exatamente. o paciente para, né? Quem vem para mim vem quando está com dor. E aí eu tento transformar isso quando ele sai do ciclo da dor. Eu digo, não pare, agora a gente vai fazer a manutenção. E acontece, às vezes, tem paciente que vem para mim, que já está no período de manutenção, vem para mim uma vez no mês para fazer RPG. E aí chega para mim, a última que veio, a gente deu muita risada, porque ela falava assim: como você está hoje? Nossa, eu estou ótima. Esse último mês eu não tive dor, nada, uma coisa pontual. Um dia que eu trabalhei, fiquei muito tempo sentada. Avaliei, tinham algumas alterações posturais. E aí, quando a gente começa a tratar ela, nossa, eu não imagino, eu nem percebi que eu estava com essa dor aí. Ah, isso aqui doeu um pouco. E aí a gente vai fazendo, meu Deus, eu não percebi. Você não percebe, porque a gente não para, é um ritmo frenético, tá todo mundo assim. Ok, tá tudo bem, né? A gente é difícil, não vai dizer, eu faço o que? Eu paro de trabalhar? Não, né? Tá todo mundo no ritmo frenético. Mas você tem que ter umas pausas para você analisar. Então, são prioridades. Então, ela entendeu que foi o que a gente conversou, digo, vai ter momentos que você não vai perceber, porque o corpo ainda não sinalizou a dor. Ele sinaliza em forma de algumas alterações posturais, ou uma dor pontual, que você vai dormir, o corpo descansou, ela passou. Mas aquilo já é um sinalzinho, né? Então, não deixe de vir. É uma vez por mês. Não deixe de vir. Separa aquele dia para o teu RPG no mês, separa aquele dinheiro para o teu RPG no mês e ponto. E se mantém em equilíbrio. Então, se você não para analisar os cenários, você não vai entender qual é o momento de mudar ou não, ou de permanecer no que você está fazendo. E aí entra o que a gente vai falar no próximo podcast. Exato, olha o spoiler aí das cenas dos próximos capítulos, Sim. mas eu, assim, segura, porque senão vocês também, né, eu quero que vocês aqui estejam com a gente no próximo podcast, a gente vai dar continuidade a essa conversa, mas para a gente encerrar aqui com chave de ouro, eu vou dizer que nas finanças, né, especialmente quando as pessoas estão muito enroladas financeiramente, quando elas não estão com o controle do dinheiro, e eu falo que isso é sempre um reflexo, isso é um reflexo do interior dela, porque o dinheiro ele não é um ser senciente, ele é uma ferramenta e está na mão sua, de vocês, nossa, fazer o controle do nosso dinheiro, do seu dinheiro. Então, afinal de contas, isso é um reflexo do teu universo interior e muitas vezes quem não sabe o que quer, está gastando com o que não deve, o que nem queria e não sabe por quê. O dinheiro é um reflexo, a saúde é um reflexo e o negócio, essa coisa de ficar correndo atrás sempre da próxima tacada, bola da vez, é um reflexo, o teu resultado é um reflexo daquilo para onde você direciona a tua energia, para aquilo que você está dizendo sim, e ao mesmo tempo também o que você está dizendo não. Agora a questão é para o que você anda dizendo sim, porque a gente fala, a gente diz, tem tanta dificuldade de dizer não, mas a gente diz sim o tempo inteiro. Mas será que aquilo que você está dizendo sim, né, para essa coisa do tempo, falta de tempo para você ir ao banheiro, você chegar e falar: "Ô, espera aí que eu vou ao banheiro", né, a tua saúde, você dedicar ali uma vez por mês, fazer a manutenção do teu tratamento, ou você não olhar para as suas contas, ou você não olhar para o teu negócio, ou fazer porque seja olhar para o teu negócio no sentido até de carinho da escolha de que negócio eu vou seguir, né, parar de olhar para o lado e falar qual é aquilo que eu quero. Então você está dizendo não para isso, né, para aquela tua realização e está dizendo sim
para as outras coisas, todas. Mas isso faz sentido? Isso no dinheiro se reflete, especialmente quando eu entro para fazer um diagnóstico, por exemplo, e eu vejo que a pessoa, ao invés de ela realizar aquilo que ela quer, ela se dedicar à saúde física e emocional dela, ou às vezes aos sonhos que ela quer realizar, ela está jogando dinheiro fora, rasgando com porcaria que eu digo assim, enchendo, se entupindo de blusa, de sapato, de comida ruim. Como eu vejo isso nos orçamentos. E eu quando para mim o pior sintoma de todos é quando eu vejo o supermercado igual ao, por exemplo, a comidas de aplicativo, que são extremamente gordurosas, cheias de açúcar e sal, que é para ser uma coisa prazerosa que você deve se permitir uma vez ou outra, mas não como rotina. Então, quando eu vejo isso, eu olho e falo: "Para que você está dizendo sim e para o que você está dizendo não?". Só que independente da área, né, aqui que eu falo, o dinheiro é só um reflexo do que, né, dessa falta de autoconhecimento e para onde está indo a minha energia, que é o que a gente vai dar continuidade depois aqui, para falar mais sobre carreira, sobre saúde, sobre negócios. Um negócio que, né, às vezes as pessoas estão assim: "Mas já gente, eu ainda não entendi o que que a Ana Ribeiro quis dizer". Gente, um negócio precisa ter propósito. Você não tem que olhar para o que está dando dinheiro, o dinheiro é consequência de algo, do que você faz. E o que que você anda fazendo? Então aqui entra efetivamente, né, o autoconhecimento, que é um assunto para que a gente tem falado muito aqui, mas que é um assunto Nossa, para a próxima, não é, meninas? Para a gente nossa. encerrar Sim. com chave de ouro aqui essa reflexão e uma chinelada na cara de todo mundo que está aí gastando dinheiro com porcaria e fazendo, não olhando para a saúde, não olhando para os negócios e seguindo as ideias dos outros. E Passei para bebam você. água e façam xixi, pelo amor de Deus, né? É. Muito bem, muito bem. Mensagem então de encerramento, meninas. Ana Ribeiro, o que que você tem para dizer para o pessoal? Ótimo. Muito, muito bom abordar todo esse assunto aí. Eu acho que talvez com esse podcast, né, esse é o nosso objetivo, né, trazer essas reflexões, abrir a mentalidade das nossas manas aqui, para que, opa, pera, não percebi e realmente eu tô seguindo algumas manadas aí. Tô seguindo algumas manadas que eu não tinha identificado. E talvez com a nossa fala, né, vocês possam aí perceber e quebrar esse ciclo, né? Passar realmente a pegar as rédeas da própria vida e pera lá, deixa eu escolher. Deixa eu escolher dentro do que eu gosto, não dentro do que os outros gostam, acham que vai ser o melhor para mim. Né? Deixa eu viver minha vida, a minha existência. Tá? Então espero de coração que tenhamos contribuído aí com vocês e não percam, teremos muito, muito mais podcasts com pessoas aqui para colaborar com vocês. E espero de coração que consigamos aí, né, evoluir juntas nesse processo. Tá bem? Excelente. Ana Patrícia, e É você aí, que você isso. tem a chinelada final? Então, manas, né, só agradeço, assim, é muito legal isso, porque a gente conversa aqui, a gente troca essas experiências das nossas vivências, né? A gente traz nada menos do que o que a gente e nada mais do que o que a gente vive, do que o que a gente vê, do que as nossas experiências pessoais, obviamente, e a gente aprende com as experiências dos outros também, né? Dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Então, isso nos engrandece e é como a Ana Ribeiro falou, eu espero que para quem está ouvindo a gente, que algo te dê nem que seja uma única palavra, né? Mas que te dê um insight, que te liberte, que você acorde e diga, opa, isso não está me fazendo bem. Se isso aconteceu com você hoje, para a gente já é uma felicidade enorme. Então, eu fico muito feliz. Assim, cada encontro nosso é sempre um aprendizado muito grande. Então, fiquem ligadas aí, não percam, sigam a gente no Instagram, que a gente está sempre colocando coisas novas também. E no próximo podcast que a gente vai falar sobre autoconhecimento, que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Exatamente. Se você gostou, já taca o dedo no curtir, né, faz favor, gente, é só, né, aí eu acho que vale o efeito manada, né, Aí porque vai. a gente precisa desse joinha. Esse aqui é o efeito manada do bem, né, dá o joinha pra gente, curte, compartilha esse podcast, né, e aqui é um grupo de mulheres, né, com uma missão, Anas, né, com a missão de mudar aí a vida de vocês, de empoderar. A gente está aqui para ajudar, mas acima de tudo para unir vocês. Então curte, compartilha, deixa a sua opinião, o que que esse podcast fez você refletir. Diga aí, a gente quer ouvir você, a gente quer ver, quer enxergar ali os comentários e a gente responder. Inclusive, quem sabe a gente não começa a abrir aí, né, um
um quadro de respostas, de comentários, a gente lê o que que o pessoal está deixando. Então comenta aí, porque a gente vai Ótimo. ler, vai falar teu nome, eu quero saber a sua opinião, nós queremos saber. Meninas, maravilhoso, manas, acho que vamos ficando por aqui, e sugestões também, pode deixar aí, a gente está sempre de olho, segue a gente no Insta, né, pode sugerir tema, pode comentar, nós Isso. queremos ouvir vocês. Em breve, muitas novidades que estamos preparando, né não? Tem umas novidades vindo por aí, mas a gente vai esperar um pouquinho para poder revelar. Vocês vão ter que ver cenas dos próximos capítulos, aguarde o nosso próximo podcast na próxima semana, né, um por semana, tá galera? Já fica aí registrado para vocês que a gente está lançando um por semana, mas se vocês gostarem muito, a gente pode se esforçar e fazer mais. Né não? É. Muito Então bom. vamos dar um excelente para vocês, um excelente dia, independente da hora que você está ouvindo isso, e esperamos vocês na próxima. Que tal a gente falar nosso lema? Meninas, o nosso lema, qual que é afinal de contas? Reimanas O O poder poder é é de 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 vocês. 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 Até a próxima, um grande beijo. Cheiro, tchau, Beijão, tchau, tchau. tchau. Até, tchau.